A gente falava ontem, Carol, que o Quênia talvez fosse o adversário ideal para tirar o frio da barriga na estreia, e foi. Todo mundo jogou, centrais pontuando muito, você deve ficar feliz com isso, e o Brasil venceu 3-0. É isso aí, boa tarde a todos. Oi, aqui. Carol. Foi uma estreia bem tranquila, claro que no comecinho aquele friozinho na barriga, você via que as meninas estavam meio apreensivas, acho que no começo, talvez até pelo clima que estava lá no ginásio, mas foi a melhor estreia que o Brasil poderia ter. Pegar um time tecnicamente um pouco mais fraco, dar a condição que fez o Zé Roberto rodar toda a equipe, né? Conseguir colocar todas em jogo, e isso é muito importante para que as atletas se sintam realizadas ali dentro de quadra e falar assim, bom, agora começou mesmo as Olimpíadas. É aquele friozinho na barriga que você sabe bem, né? O Zé Roberto depois, numa entrevista, numa matéria do COB, falou que ele gostou muito da estreia no sentido do comprometimento, né? Porque o Quênia, se comparado às outras seleções que estão aqui em Paris 2024, um pouco mais fraca nesse sentido, né? Tem, obviamente, o seu mérito, mas está num outro processo, né? Mas ele gostou, ele falou assim, eu me senti muito satisfeito com a forma como a equipe encarou essa estreia, com o mesmo comprometimento e com muita segurança para seguir, porque tem o Japão, a gente vai falar já já. Como é que você vê isso também? E você lembra do seu friozinho na barriga de estreia, ainda que, né, tem um adversário que está numa condição diferente? Lembro demais, aquela coisa que parece que dentro de quadra você não consegue nem estar andando direito, você não sabe para onde vai, as pernas parece que começam a tremer assim, mas isso só nos primeiros pontos, depois o corpo já meio que esquece isso aí e vai para o jogo normal, né? Eu acho que foi muito importante, como eu falei, essa estreia com essa seleção, né, queniana, até porque eu acho que a partir de agora a seleção vai ter mais esses jogos difíceis pela frente e não tinha que ser outro jeito a não ser dar o máximo, né, esse comprometimento, o tempo todo a 100%, jogando a 100%, você vê que o time estava tão comprometido, você vê pelos pontos de bloqueio que elas fizeram, o time fez 15 pontos de bloqueio no total, então funcionou muito bem. Todas que entraram conseguiram fazer o melhor delas ali dentro. Então, eu acho que foi muito importante esse comprometimento, até porque a gente sabe que os próximos jogos vão ser muito mais difíceis. Um detalhe importante sobre essa seleção do Quênia é que, por quase 4 anos, o treinador do Quênia foi Luiz Omar de Moura, treinador de Osasco, um cara de inúmeros serviços prestados ao voleibol brasileiro e que ajudou na evolução do voleibol do Quênia, fazendo com que essa seleção chegasse à disputa de Olimpíadas. Ele era o técnico em Tóquio, deixou de ser agora em 2024, mas tem uma grande participação no desenvolvimento do vôlei do Quênia. Com certeza, o Luiz Omar de Moura, que todo mundo a gente, né, conhece aqui no Brasil, um grande técnico de vôlei, ajudou muito nesse crescimento do vôlei queniano. Você vê que as jogadoras, o jogo hoje foi muito mais consistente, você vê que o volume de jogo do Quênia melhorou, isso se dá muito aos técnicos brasileiros, né, esse volume de jogo nosso. Uma pena, né, que ele não continuou aí trazer o Quênia para as Olimpíadas, mas o Luiz Omar de Moura teve um grande trabalho, um excelente trabalho lá, tá de parabéns por ter melhorado tanto esse vôlei queniano, e que a gente sabe que não tem as condições que as outras equipes têm, né, de treinamento. Então, por isso que é tão importante a gente enaltecer esse trabalho de técnicos brasileiros quando vão para lá, porque realmente eles têm umas condições bem difíceis, enfim, de jogos e de treinos. E são muitos os técnicos brasileiros. A dinastia brasileira de 20 anos no voleibol, ela acabou exportando também a mão de obra brasileira. A gente tem, por exemplo, o Marquinhos Kivieck há anos na República Dominicana e, evidentemente, o time cresceu de nível de uma maneira muito importante, principalmente na Panamérica, né? O Brasil, obviamente, é melhor que a República Dominicana, mas hoje a República Dominicana é melhor até que Cuba. Com certeza. São escolas de técnicos, né? O Marco Kivieck no início era da equipe do Zé Roberto, né? Assistente do Zé. Então, eu acho que é muito importante essa troca, né, de experiências e de informações. O vôlei brasileiro hoje, né, é muito conhecido lá fora e se tornou referência. Então, com certeza, esses técnicos, as outras equipes, até mesmo o Comitê Olímpico, né, de vôlei, querem que os técnicos vão para outras seleções até para melhorarem o vôlei mesmo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa troca de informações aí para outros países. Pegando esse gancho, que é super interessante, porque, como você falou, em escola de vôlei, tem a questão técnica, cultural, né, e física, evidentemente, também, até genética de cada grupo, cada seleção. E o Brasil vai pegar o Japão, agora na próxima quinta-feira, às 8 da manhã, que foi a seleção a eliminar o Brasil na Liga das Nações.
como é que você compara o que houve ali, né? Assim, quais são os pontos ali de atenção para agora? Obviamente é uma outra competição, Jogos Olímpicos, e a própria escola japonesa, qual é a diferença ali? É interessante que o time do Japão, o Zé Roberto, ele gosta muito da escola japonesa de ser, e muitas vezes a gente faz o treinamento muito voltado na equipe japonesa, né? É bem interessante isso. A gente tem colocar uma escola... cultura de defesa e volume de jogo. Exato, porque o Brasil, o nosso time... Claro, tem algumas jogadoras altas e cada ano vem melhorado, mas o nosso time não é uma seleção que é a mais alta, entendeu? Então, a nossa força física não é tão grande igual, por exemplo, uma Rússia, né? Ou, de repente, uma Sérvia, uma Itália, que tem jogadoras que né, se destacam, mas tem mais esse volume de jogo. E o nosso jogo se destaca muito por isso, por esse volume de jogo. Então, e também por isso o jogo do Brasil se encaixa tanto com o vôlei do Japão. A gente teve né, todos os jogos passados com o Japão, sempre de 3-2, então você vê que são jogos que se encaixam, por isso é tão difícil. E mais do que nunca a gente sabe que o jogo do Japão a gente tem que explorar pelo meio. Por quê? Porque as jogadoras japonesas não são tão altas, são muito técnicas. E as nossas jogadoras centrais são mais altas, né? A Katana menos um pouco, claro, mas ela é muito tecnicamente, salta bem. A gente sabe que a gente tem que explorar ali o jogo. Mas a gente sabe que o Japão sempre é um jogo difícil e com certeza o Brasil agora vai começar assim, a treinar demais. O Zé Roberto já deve estar colocando aí as meninas à pressão, porque a gente sabe que o jogo vai ser pressão o tempo inteiro. É um jogo de paciência, é um jogo de extrema necessidade de estudo dos vídeos do Japão. E mais, é um Japão que chega mordido, porque o Japão já perdeu um jogo nessa primeira fase, na fase de grupos, já perdeu da Polônia. Então esse jogo é de uma importância, mas uma importância... Ele tem meio cara de mata-mata logo na segunda partida da fase de grupos. Com certeza. Para o Japão esse jogo é muito importante, porque depende para a classificação, obviamente. Mesmo a gente sabe que o Japão, teoricamente, vai ganhar do Quênia e se classifica, mas ele tem que se classificar em terceiro e tem que ter uma boa colocação. E fora isso, os cruzamentos vão ser muito importantes. Então o Japão também vai querer brigar. Assim como o Brasil, que vem aí também mordido aí pela derrota da Liga das Nações. E com certeza, que eu já conversei com algumas das meninas, elas estão com muita raiva e estão querendo, assim, entrar com tudo para esse jogo, que eu tenho certeza que vai ser bem diferente do que da Liga das Nações. A gente espera que o Brasil aí encaixe esse jogo contra o Japão da melhor maneira possível. Tomara! Próximo jogo do Brasil, Brasil e Japão, para seguir a luta aí na fase de classificação dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Carol, obrigado. Amanhã a gente volta a se falar. Obrigada, tamo junto. Até amanhã e vamos continuar torcendo pelo vôlei brasileiro, gente. Valeu. Obrigada, Carol. Obrigada. Muito bom tê-la aqui.